Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira para a glória de Deus. Vamos hoje então continuar falando de paz, né? Nós falamos como desfrutar de paz ontem, eu quero continuar neste tema, como desfrutar de paz, mas direcionando para os frutos do Espírito Santo, porque a paz é um dos frutos do Espírito Santo, né? Nós falamos ontem que as pessoas elas perdem a paz quando resolvem, né, se deixar levar pela preocupação, pela ansiedade, mas hoje nós vamos falar da paz como o fruto do Espírito Santo. Amém? Então, Gálatas 5, 22 e 23, Mateus 5, 9 e depois nós vamos ler o Salmo 91. Então, vamos marcar aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para ver a palavra, para ouvir a palavra de Deus. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo que eu quero. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo fogo de vida. Te entregamos este dia ao Senhor, para que o Senhor nos guarde, proteja, para que o Senhor forme o escudo da tua presença, Senhor. Pai, vai guardando, protegendo, livrando os teus filhos e filhas de toda preocupação, de toda ansiedade, de todo medo, de todo mal que ataca a mente, a consciência, de todo mal que ataca o coração, os pensamentos deles, Pai. Em nome de Jesus, que os pensamentos nossos sejam pensamentos de Deus, pensamentos altos, pensamentos elevados, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem guardando nossa casa, nossa família, nosso lar, tudo debaixo da tua mão santa, da tua mão poderosa, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e nada foge do controle do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha nos encher da presença dele, que a presença dele, a luz de Deus venha transbordar através de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, amado. Amém. Seja guardado, seja protegido, seja revestido por toda a armadura de Deus, blindado com o sangue de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos lá no livro de Gálatas, Gálatas 5:22 e Gálatas 5:23, onde o apóstolo Paulo fala dos frutos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, que é o que nós vamos falar, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Olha só, contra essas coisas não há lei. Outras nós estávamos, falando de coisas que roubam a nossa paz. De coisas que tiram, a paz que é gerada pelo Espírito Santo em nós. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, um filho, uma filha de Deus, pode ficar sem paz? Sim, pode. Mas a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito Santo, quando nós somos batizados com o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e gerar esses frutos que está dizendo, que está falando aqui na palavra. E um desses frutos é a paz. A paz é o Espírito Santo que gera em nosso interior. Mas por que ele se diz cheio do Espírito Santo, mas perdeu a paz? Porque nós decidimos perder essa paz, Então hoje eu quero dizer para você que nós vamos meditar nesta palavra, Então quando nós somos amigos de Deus, quando nós nos declaramos filhos de Deus, temos um relacionamento com Deus, o Espírito Santo nos toma e nós passamos a viver sobre o comando do Espírito Santo. E isso aconteceu por meio do sacrifício de Jesus Cristo, porque o mundo estava em inimizade com Deus por causa do pecado, que foi gerado lá em Adão e Eva. Mas Jesus veio como segundo Adão, fez o sacrifício, levou sobre ele todos os nossos pecados e restaurou a nossa paz com Deus, restaurou o nosso relacionamento com Deus. Então nós deixamos de ser inimigos de Deus para nos tornarmos amigos de Deus. Recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo gera em nós esta paz interior. Que ainda que eu não tenha paz do lado de fora, que eu tenha conflitos, que eu conviva com pessoas que não querem ter paz ou fazer paz comigo, esta paz que o Espírito Santo gera, que ele me proporciona, que ele faz, brotar dentro de mim, que é a paz interior, ela não se afasta de mim. Mas eu também preciso decidir, não abrir mão desta paz, estar em paz e não abrir mão dela. Como nós falamos ontem, às vezes nós abrimos mão da paz porque nos entregamos aos problemas, às preocupações, à ansiedade. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele vai gerar essa paz e ele vai, por meio da oração, por meio da busca pelos frutos, pela consequência do Espírito Santo, porque a consequência de eu ser batizado pelo Espírito Santo, de eu ser cheio do Espírito Santo de Deus habitar em mim, é eu ter paz interior. E isso independe do que está acontecendo fora, do que está acontecendo ao meu redor, das pessoas, ou de alguém, ou de um inimigo, Vamos falar de coisas espirituais, porque todo conflito, toda guerra, toda confusão que é gerada em torno de nós, existe o dedo de Satanás por trás. Então, nossa paz foi restaurada por meio de Jesus Cristo. E eu quero ler para vocês, porque se nós temos paz com Deus, nós nos tornamos pacificadores por meio da palavra de Deus, que é isso que a palavra de Deus nos diz em Mateus 5:9, que diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Então, como eu já tinha falado anteriormente, a palavra nos diz que nós seremos felizes, bem-aventurado é feliz, nós seremos felizes, bem-aventurados, quando nós decidirmos nos posicionarmos como os pacificadores, Porque seremos chamados filhos de Deus. Então, a consequência do Espírito Santo estar na minha vida é esse fruto da paz. Eu estou em paz e eu quero estar em paz com todos que me cercam. Mas é possível eu estar em paz com todo mundo?
É possível estar em paz com todo mundo, gente? O que a Bíblia diz sobre isso? Romanos, lá no livro de Romanos, Romanos 12, 18 diz: façam o possível para viver em paz com todos. Façam o possível. Mas tem situações que parece que a gente tem que fazer o impossível para permanecer em paz, né? Para não abrir mão da nossa paz. Isso significa, pela palavra de Deus, que nem todo mundo vai querer ficar em paz com você, né? Existem aqueles que vão querer complicar, que vão querer brigar, que vão querer contender, mas aí o que está fluindo na vida delas não é o mesmo espírito que está fluindo na nossa. Porque, em regra, geralmente, se a gente observar os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, que são em verdade e em espírito, declarados filhos de Deus, que são bem-aventurados, que são pacificadores, eles entram e saem de ambientes, de lugares, conversam, falam, fazem negócios, tudo em paz, sem gerar nenhum problema, nenhum conflito, nenhuma confusão. Eles realmente querem paz. Só isso. Só quero ficar em paz. Os filhos de Deus são assim. Isso é uma consequência do Espírito Santo, um fruto do Espírito Santo, né? Eu entrei e saí, não guerrei com ninguém, porque eu não quero guerra com ninguém, não quero confusão com ninguém, só quero cumprir o meu propósito, só quero trabalhar, só quero, né, fazer a minha missão, cumprir o meu propósito, fazer aquilo que eu vim fazer, sem gerar conflito, sem confusão, sem fofoca, sem intriga, sem mentira. Então, essas consequências, essas características são próprias dos pacificadores. Eles não querem problema, eles não querem guerrear, eles não querem nem dizer eu tô com a razão, você tá com a razão. Eles simplesmente, tudo bem, tá tranquilo, fica em paz, faz aí a tua parte que eu faço a minha e tá tudo certo. Então, aonde o Filho de Deus vai, ele vai em paz. É isso que os pacificadores buscam. É isso que o Espírito Santo está produzindo, está gerando em nós, né? É isso, essa é a consequência, eu ter uma paz interior inabalável. Nada me tira da minha paz. Agora, muitas vezes as pessoas querem meter o pé no pescoço do pacificador e dizer assim, você tem que fazer conforme a minha vontade. Aí complica o negócio. Por quê? Porque o pacificador ele não vai querer abrir mão da sua paz, ele não vai querer brigar, ele vai dizer assim, fica aí você com a sua guerra enquanto eu permaneço com a minha paz. Então, guerras ao nosso redor, ao redor do pacificador, pessoas, né, que o inimigo vai inflamar para contender, para brigar, para fazer uma fofoca, para fazer uma intriga, vai ter e ir aos montes. Mas o que nós temos que decidir, nos posicionar exatamente como a palavra diz, como pacificador. Eu não quero guerra. Eu não quero guerra porque o Espírito que está no pacificador, o Espírito que está no Filho de Deus, não é o mesmo Espírito que está no mundo ou que está na carne, né? É lá e falar dos frutos da carne. Quais são os frutos da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu já advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porque o Espírito que está, né, no mundo, às vezes está fluindo por meio da carne na vida das pessoas. Então, não abra mão da sua paz, né? Decida ser uma pessoa de paz, decida ser um pacificador. Se você se diz filho de Deus, é cheio do Espírito Santo, e pessoas cheias do Espírito Santo, elas não vão abrir mão, ainda que queiram brigar com ela, ainda que fique a todo momento cutucando, ela só quer ficar em paz. Ela vai entrar, ela vai sair, ela vai fazer a parte dela e a paz dela ela não vai abrir mão. Amém, amados? Amém. Amados. Então, que a paz ela esteja sendo produzida, gerada pelo Espírito Santo. Hoje, nesta tarde, neste dia, Deus, né, lembrando aí que a paz
ela é própria, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus, e que nada nos faça perder esta paz, perder a paz que nós temos, o nosso relacionamento com Deus seja diariamente sendo, né, esqueci a palavra, sendo alimentado pela palavra, pela oração, pela busca intensa de o Espírito Santo gerar esses frutos, todos esses frutos em nós, mas principalmente a paz. Porque alguém que não tem paz, alguém que não quer paz, é algo terrível, né? Porque às vezes ela quer ter a paz para ela, mas a atitude, a decisão, tudo que ela faz é guerrear, é contender por causa dos seus próprios desejos, das suas próprias paixões. O livro de Tiago mesmo questiona de onde vêm as guerras que tem aí dentro de vocês, né? Vem da nossa carne, vem dos nossos desejos, e o inimigo inflama isso, ele gosta disso. Então, que nós possamos cada vez mais nos dedicar, ainda nesse restinho, nesses dias, um dia, dois que resta, de 2025, buscarmos essa paz interior, buscarmos deixar o Espírito Santo gerar em nós muita paz interior, sermos verdadeiros pacificadores, filhos de Deus, como filhos de Deus, que esse fruto seja gerado em nosso interior e que nós não venhamos abrir mão dele. Busquemos mais e mais o Espírito Santo de Deus, busquemos mais e mais esses frutos, para que nós sejamos chamados verdadeiros filhos de Deus, para que o Espírito Santo de Deus, as pessoas digam assim, realmente a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa é cheia do Espírito Santo. Então, a mensagem é, não abra mão da sua paz interior. Ainda que queiram guerra, ainda que queiram discutir, ainda que seja difícil você viver em paz com todos, não perca a sua paz interior. Se posicione e não deixe que, muitas vezes, as pessoas de temperamento difícil, as pessoas que querem briga, confusão, contenda, divisão, né, te roubar isso de você. Deixa o inimigo roubar, seus inimigos espirituais, porque os nossos inimigos são espirituais, né? Vai manifestar através das pessoas, às vezes, por causa da luz que o Espírito Santo emana em nós, essa manifestação no outro, né? Mas nós não perdemos a nossa paz. Mesmo tendo guerras, conflitos na nossa volta, nós estamos em paz. Porque o Espírito Santo é isso que ele gera, essa é a consequência. Paz interior. Então é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Então, amém. Vamos cuidar do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá então declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. Agora é exato 12:05, então vamos orar por livramento também. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos, com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então vamos decidir, né,
pela paz. Pela paz. Vamos ser pacificadores, né? Não queremos guerra com ninguém. Que nós sejamos pacificadores, porque essas são as características dos verdadeiros filhos de Deus. Que o Espírito Santo possa estar gerando em nós essa paz interior. Que ainda que seja difícil, que nós possamos fazer o possível para viver em paz com todos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que esclarece, que nos edifica hoje nesse dia, que nós possamos, Pai, sermos felizes por decidirmos, tomarmos essa decisão, Pai, de não deixarmos nada roubar de nós a nossa paz interior, que nós possamos estar em paz com todos, mas se não for possível, Pai, que nós possamos entrar e sair de ambientes, lugares e deixar essa impressão do Espírito Santo de que nós somos cheios da presença de Deus e que nós não somos aqueles que vêm para trazer discórdia, confusão, briga, contenda, divisão, que nós sejamos verdadeiros pacificadores, aqueles que fazem o possível para viver em paz. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Blinda-nos, Espírito Santo de Deus, com o teu poder, com a tua graça, com o teu favor. Em nome de Jesus, Pai. Blinda os teus filhos e filhas com o sangue de Jesus. Que aonde quer que eles vá, eles tenham essa luz. Sejam cheios do poder de Deus, da unção de Deus e da presença do Espírito Santo, porque carregar a presença do Espírito Santo de Deus não é qualquer coisa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Espírito Santo, por tu estar nos direcionando, gerando em nós esse fruto, essa paz interior que é inabalável, ainda que tenham conflitos, guerras ao nosso redor, nós não perdemos a nossa paz, nós permanecemos conectados, recebendo de Deus, recebendo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Pai, vem guardar cada casa, cada lar, cada família. Nós oramos por cada alma, por cada vida que está aqui. Oramos para que todo ataque espiritual cesse agora, em nome de Jesus. Oramos para que a casa dela seja, cada parede, cada quarto, cada cômodo, seja consagrado ao Senhor, e que o mal ali não pode persistir, o mal ali não pode residir. Em nome de Jesus, nós expulsamos, amarramos, manietamos e lançamos fora todo o mal, toda obra satânica, toda obra maligna contra esta vida, esta casa, essa família, contra esta residência, em nome de Jesus, caindo por terra. Protege, Pai, até mesmo os nossos animais, Senhor, de ataques espirituais, e que a paz, que excede todo entendimento, invada o nosso ser. Que a paz que excede todo entendimento venha fazer parte da nossa vida, que nós venhamos não abrir mão dela, em nome de Jesus Cristo. Eu desejo paz, amor, alegria, todos os frutos do Espírito Santo fazendo parte da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Então Amém. fica na paz do Senhor Jesus, né? Nós amamos muito vocês em Cristo. Fiquem com Deus e até amanhã.